Olá, no Academia de hoje vamos debater um estudo que trata sobre os métodos extrajudiciais nos processos envolvendo o Estado, que são utilizados aqui no Brasil e também na França. Na tese realizada por Kaline Ferreira Davi, foram observadas falhas nos sistemas, já que não houve uma diminuição do número de processos envolvendo o setor público nos dois países. O contencioso administrativo sem o juiz, um estudo comparado entre o sistema francês e brasileiro. Tese apresentada à Universidade de Bordeaux, na França, para obtenção do título de doutora em Direito. Para participar do debate, convidamos Reinaldo Couto, professor da Universidade do Estado da Bahia. Também está conosco aqui hoje o doutor em Direito e procurador do município de Salvador, Francisco Bertino. Muito obrigado, professor Reinaldo, pela presença. É uma grande honra participar da Academia da TV Justiça. Professor Francisco, também é um prazer recebê-lo aqui no programa. Somos nós quem agradecemos a oportunidade de debater. Tá certo. Agora nós vamos conferir um resumo do estudo da senhora Kaline Ferreira Davi. A tese teve como objetivo central avaliar os métodos extrajudiciais que já estavam sendo utilizados no Brasil e na França em matéria de contencioso administrativo para identificar onde eles falhavam, uma vez que ainda não temos uma diminuição significativa do número de demandas envolvendo entes públicos, nem no Brasil nem na França. A partir dessa análise, alguns resultados foram suficientes para distinguir os dois principais problemas. O mito de que o interesse público indisponível não pode ser objeto de consensualidade, a fragilidade do processo administrativo, a natureza peculiar da vontade administrativa em comparação com a vontade humana e, por fim, a insuficiência das soluções de caráter subjetivo. Doutora Kaline, vamos começar a nossa conversa com uma pergunta de introdução para quem está em casa poder acompanhar melhor o nosso debate aqui hoje. Muito obrigado pela sua presença. E a minha pergunta inicial é: quais são os métodos extrajudiciais nos processos envolvendo o Estado que podem ser utilizados? Eu agradeço pelo convite. E os modos clássicos é a conciliação, a mediação, a arbitragem. E eu trago no meu trabalho uma técnica importada do sistema francês, que é a magistratura de influência. Tá certo. Então vamos começar a falar sobre a tese. Primeiro eu gostaria que a senhora falasse sobre a metodologia utilizada. A metodologia, o estudo todo, a tese é em direito comparado entre o sistema francês e o sistema brasileiro. E a pesquisa é predominantemente bibliográfica, sendo que eu utilizei muitos dados estatísticos, até porque eu precisava comprovar que esse contencioso administrativo, esses litígios com o Estado, estavam aumentando, né, de uma forma exacerbada, tanto na França como no Brasil, guardadas as devidas proporções das duas realidades. Tá certo. A doutora Kaline destacou para a gente 3 obras que foram fundamentais para a realização da tese. Confira. Arbitragem em processo, um comentário à Lei 9.307, de 96, de Carlos Alberto Carmona, editora Atlas. A ação civil pública e termos de ajustamento de conduta, de Geisa de Assis Rodrigues, editora Forense. Discricionalidade administrativa e o direito fundamental à boa administração, de Juarez Freitas, editora Malignos. Doutora Kaline, qual que foi a contribuição de cada uma dessas obras? Bem, na verdade são 3 obras dentre um conjunto imenso de obras brasileiras e francesas, e foram pinçadas essas 3 obras. O professor Carmona é a maior autoridade em arbitragem no nosso país, então não poderia deixar de fazer uma pesquisa na França e utilizar os ensinamentos do professor, que na verdade foi um introdutor da arbitragem no Brasil. Acredito que até hoje todos nós bebemos na fonte dos livros do professor Carmona. A professora Geisa, que também é professora da Universidade Federal da Bahia, e ela tem um trabalho muito importante e pioneiro nos termos de ajustamento de conduta, um instrumento que é brasileiro e que não tinha similar na França, inclusive chamou muita atenção dos meus examinadores, dos professores franceses, que queriam conhecer mais de um instituto que não tem similar na Europa e que chamou muita atenção, que é o termo de ajustamento de conduta, e acredito que a professora Geisa, ela é uma autoridade no assunto, eu não deixaria de falar sobre a obra dela. O professor Juarez Freitas e a discricionariedade e a boa administração,
Na Europa, a gente tem a boa administração como princípio, então eu levei a obra do professor Juarez para falar também da aplicação desse princípio da boa administração no Brasil. Doutora Karline, agora chegou o momento mais aguardado por nós aqui do Academia, que é quando a senhora apresenta a tese. Então, por favor, fique à vontade. Na verdade, eu resolvi estudar os modos alternativos de litígio, porque eu também, além das minhas atividades acadêmicas, além de ser professora, eu também sou advogada pública, então eu vejo de perto no meu laboratório, que é o contencioso administrativo, o crescimento dessas demandas e que eu acredito que, não posso dizer na sua maioria, mas que tem uma grande parcela de falsos litígios, de litígios de massa ou repetitivos, que efetivamente demandam muito do juiz e que eles são possíveis de serem resolvidos ainda no âmbito administrativo. Somado a isso, na época em que eu resolvi escrever sobre isso, pesquisar e desenvolver essa tese, idos de 2008, 2009, a França também estava investindo muito em buscar soluções, claro, sempre eu chamo a atenção, guardadas as devidas proporções, porque os números do quantitativo do contencioso administrativo na França é muito menor do que no Brasil, mas a gente não pode efetivamente fazer uma comparação sem resguardar essas diferenças sociológicas, políticas, enfim. Mas a França também tinha essa sobrecarga do juiz. E tanto na França como no Brasil, a gente já tem o desenvolvimento e aplicação de modos clássicos, como conciliação, mediação e arbitragem em conflitos com o Estado. Isso não é novo. Isso é antigo, já existe. O que falta é efetivamente nós analisarmos o porquê de ainda não termos colhidos resultados de diminuição da sobrecarga do judiciário em matéria administrativa. Então, esse foi mais um núcleo do meu trabalho. Eu apresentei um inventário de modos clássicos, como conciliação, mediação, arbitragem, até porque eu precisava analisar o estado da arte, o que a gente já tinha, para poder falar do novo. Mas, efetivamente, no que eu me concentrei na tese, são os problemas que eu consegui identificar, que não são só esses, óbvio, mas dentro dessa tese eu encontrei alguns problemas centrais que podem ser causa para que esse resultado ainda não tenha sido alcançado. E quais são esses? Primeiro, o mito, que eu considero um mito, da indisponibilidade do interesse público. Segundo, a incorporação dos modos alternativos de litígio como parte da atividade de gestão pública. Terceiro, na verdade, a importação desses modos alternativos clássicos, como conciliação e mediação, do direito privado, sem que haja uma adaptação ao direito público, já que, trazendo isso para os conflitos com o Estado, a gente tem um Estado cuja vontade administrativa não é da mesma natureza da vontade humana. Então, eu acredito que esses modos simplesmente importados do direito privado acriticamente não resolvem o problema quando o litígio ele envolve o Estado. E, por último, é a questão do fechamento hermético do Estado, da administração pública brasileira, que não dialoga com o cidadão. Então, o cidadão, ele não chega nem a ter uma pretensão resistida, ele não consegue deduzir sua pretensão frente ao Estado. Então, é a partir da análise desses problemas que eu desenvolvi na tese e que, na verdade, a indisponibilidade do interesse público, por que eu digo que é muito mais um mito? Existe o interesse público, sim, e ele deve ser erigido à condição de indisponível pela sua importância, porque ele transcende a esfera individual, e quando transcende a esfera individual, ele precisa ter uma proteção do Estado. Mas esse interesse público, ele é praticamente todo ele delineado por normas de textura aberta. E essas normas de textura aberta, elas deixam uma grande margem para que o exercício desse interesse público permita, sim, a aplicação dos modos alternativos de litígio. Você pode ter um interesse indisponível, mas a forma de execução lhe dá margem para que você transija.
A professora Luciane Moessa, ela fala disso no livro dela de mediação com o Estado, ações de paternidade, de filiação, ela dá esse exemplo, são de ordem pública e cada vez mais se aplica a mediação nessas áreas. Então, a diversidade de natureza, a gente tem a conciliação, a mediação, que precisam respeitar, que nós não estamos, quando litigamos com o Estado, diante de alguém que tem uma vontade humana. Então, a vontade do Estado, ela é institucional, ela deve ser transparente, ela é objetiva, ela não é subjetiva, não há um elemento volitivo propriamente dito. Por isso que eu não acredito que esses modos clássicos, eles terão efetivamente o mesmo sucesso quando aplicados a um ente público, quando aplicados ao cidadão. Então, na verdade, por isso eu trouxe a ideia da magistratura de influência, que eu queria apresentar com mais tranquilidade, porque efetivamente é o que se traz de novo. Aqui no Brasil, a gente tem sim magistratura de influência, não com esse nome. A gente tem o termo de ajustamento de conduta, porque eu não acredito que diante do Ministério Público, diante do Estado, né, que é um dos legitimados a afirmar o termo de ajustamento de conduta, o que você tem é efetivamente consenso linear, horizontalidade entre um cidadão e o Ministério Público, entre um cidadão e um ente público, não há essa horizontalidade. Então, na verdade, o cidadão é levado, o particular é levado a assinar um termo de ajustamento de conduta por conta da forte influência moral daquele ente que senta com ele para estabelecer unilateralmente as condições de um termo de ajustamento de conduta. E esse é um dos exemplos brasileiros de magistratura de influência, que é o poder de convencimento, de indução sem coercitividade, que eu acredito que é mais adaptado aos litígios com o Estado do que simplesmente conciliação e mediação. Muito obrigado pelas explicações, com certeza vamos falar aí no segundo bloco sobre a questão da magistratura de influência. Pode deixar. A gente vai fazer uma rápida parada e na volta do intervalo voltamos para debatermos a tese de hoje aqui no Academia. Estamos de volta com a Academia e agora vamos debater a tese de Kaline Ferreira Davi. O estudo fala sobre os métodos extrajudiciais nos conflitos envolvendo o Estado. A tese foi apresentada à Universidade de Bordeaux, na França. Vamos começar nosso debate aqui, primeiro com o professor Reinaldo Couto. Com a sua pergunta, professor. Sem dúvida, cabem aqui as palavras ditas por Ulisses para homenagear Aquiles à época da Guerra de Troia. Quando contarem a minha história, digam que caminhei entre gigantes. Homens nascem e morrem como o trigo no inverno, mas esses nomes nunca morrerão. Digam que vivi na época de Heitor, o domador de cavalos. Digam que vivi na época de Aquiles. Aqui hoje, senhores, caminho entre gigantes. Estou com a professora Kaline Davi, doutora em Direito Administrativo Comparado pela Universidade Montesquieu Bordeaux IV, atual Universidade de Bordeaux. Ela é uma representante da fina cultura jurídica brasileira na França. Estou ao lado também do não menos ilustre professor Francisco Bertino, doutor pela Universidade Federal do Estado da Bahia e professor da mesma universidade. Então, professora Kaline, surge a minha primeira pergunta. A nossa doutrina tem uma carência filosófica, a nossa doutrina de direito administrativo, ou ela tem um excessivo apreço pelo que é de fora? Essa é a minha primeira pergunta. A segunda pergunta está relacionada aos métodos ou modos alternativos de resolução dos conflitos entre a administração pública e o administrado. Então, eu pergunto, nessa segunda parte, qual seria o modelo ideal para dotar esse servidor público de poder real para decidir, seja a favor da administração pública, seja a favor do administrado? Bem, eu agradeço ao professor Reinaldo as suas palavras e inicio dizendo que um pensador nunca deve ser julgado pelas suas respostas, porque quase sempre parciais, mas sim pela inteligência de suas questões. Então, o professor Reinaldo demonstrou o quanto é uma pessoa afiada,
porque me desafiou com sua pergunta. E, na verdade, eu vou começar pela questão do interesse público. E esse realmente foi um dos maiores desafios do trabalho, porque antes mesmo de iniciar a tese, eu já me preocupava em estudar e pesquisar a grande defasagem do arsenal teórico do direito administrativo para implementar mudanças na administração pública. Porque o nosso maior controle é o próprio direito administrativo. O maior controle da administração pública está interno ao direito administrativo, que é o controle e orientação. Se esse direito administrativo ele não está evoluído, ele não tem uma fundamentação teórica que implemente essas modificações, efetivamente nós andaremos a passos de tartaruga, porque nós precisamos de um direito administrativo que nos dê esse arsenal teórico. Só a partir daí é que efetivamente a prática evolui, que a jurisprudência evolui, enfim. E efetivamente a gente tem sim uma defasagem, principalmente um descompasso entre o direito administrativo e o direito constitucional. O direito constitucional evoluiu muito. A nossa Constituição Federal de 88 não tem em nenhum dos seus dispositivos a palavra interesse público. E, na verdade, seguindo a teoria do professor Marçal Justem Filho, o que é o interesse público, senão a dignidade da pessoa humana, os direitos fundamentais. Não precisava erigir um novo princípio chamado interesse público, porque, na verdade, o interesse que prepondera são os direitos fundamentais com ênfase na dignidade da pessoa humana. E um Estado que não exista para diminuir liberdades privadas, particulares, individuais, e não garantir, ao menos, a dignidade de cada uma dessas pessoas que abriram mão da sua liberdade, o Estado não cumpre o seu principal papel. Então, na verdade, para a gente começar a falar de um novo sistema alternativo ao juiz para solucionar essas demandas envolvendo Estado e cidadão, o primeiro obstáculo é esse. É transformar, fazer evoluir esse fundamental teórico brasileiro do direito administrativo para que ultrapasse esse primeiro obstáculo, né? Tem outros. Como diz o professor Marçal, o grande desafio do direito administrativo hoje é elucidar todos esses termos e conceitos indeterminados que o direito administrativo se apoia, e eu acho que o principal deles é o interesse público, que é uma cortina de fumaça para tudo. E, na verdade, seria muito mais simples se nós utilizássemos os direitos fundamentais e o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, essa indisponibilidade, ela existe porque todos os interesses que transcendem a esfera individual precisam ser protegidos pelo Estado, por isso que ele é público. Mas ele tem, sim, uma forma de execução, como eu já falei aqui, já mencionei, que é permeável ao consenso. E a responsabilidade, né, tem uma parte muito importante da sua pergunta e muito prática, porque efetivamente aquele que teme, ele não vai ousar. E a gente precisa de ousadia quando a gente fala de alternativas. A gente sai do clássico para o novo, sair do lugar comum é algo que demanda ousadia. Tá certo, professora, desculpa, a gente é refém aqui do tempo, né? Vamos ouvir também o professor Francisco, por favor, professor. Bom, primeiro, lógico, estou agradecendo essa oportunidade de discutir, as palavras até de Reinaldo, ainda bem que se colocando como Ulisses, ele também se colocou entre os grandes, e no fundo essa é sempre uma oportunidade de nós estarmos aqui aprimorando o que sabemos e, de certa forma, difundindo. São duas missões importantes de quem tem correlação com a academia. E queria dizer, em primeiro lugar, que essa tese, Aline, ela referenda algo que é muito importante, tem sido muito discutido dentro do meio acadêmico. A importância e o acerto da Constituição ao permitir a acumulação do cargo técnico com o cargo de ensino e o cargo acadêmico. Porque essa tese, ela trabalha numa confluência entre a experiência prática da vida da professora Kaline, como membro de um dos entes da Advocacia da União, e, ao mesmo tempo, a experiência acadêmica. Ela consegue produzir um trabalho que atende a academia, levando a academia à discussão de assuntos realmente importantes, assuntos que podem interferir no dia a dia da sociedade, e, do outro lado, também traz para o cargo público que ela exerce
um reflexo positivo da vida acadêmica dela. Professora Kaline, minha pergunta vem um pouco no sentido de tentar trazer mais desses conhecimentos que você conseguiu adquirir na França para o Brasil. A magistratura de influência, que é apresentada na tese como um dos elementos centrais, em alguns momentos ela pode se assemelhar ou ser confundida com a arbitragem no Brasil pelos institutos. Eu queria saber em que medida isso ocorre ou não ocorre e como diferenciar a magistratura de influência da arbitragem. É um prazer, professor Francisco, ser arguída pelo senhor, que me recebeu na Universidade Federal da Bahia. Quando eu entrei, o professor Francisco já era professor, é um colega brilhante, processualista baiano, um dos maiores. E, mais uma vez, também uma pergunta desafiante que eu queria muito ter a oportunidade de falar sobre a magistratura de influência aqui, porque eu acredito que a maior contribuição que a minha tese traz para o Estado brasileiro é a figura da magistratura de influência, que eu conheci lá através de uma autoridade administrativa independente, que seria o equivalente a nossas agências reguladoras na França. E essa autoridade ela é chamada de, antigamente, mediador da República, hoje defensor de direitos. A gente tem também o mediador europeu. E o que essas figuras fazem efetivamente é exercerem magistratura de influência. A arbitragem, ela é exercício de jurisdição, só que fora do Estado. É um juiz privado, é uma justiça privada. E a magistratura de influência, não. Ela é efetivamente um modo alternativo de solução de litígios envolvendo o Estado, e ela é interna à administração pública, com uma personalidade jurídica de direito público. Ela atua como autarquia. Então, na verdade, o que eu desenhei na minha tese é que o mais apropriado e efetivamente o que colheria os melhores resultados no âmbito de modos alternativos aplicados aos litígios com o Estado seria essa figura. Por quê? Porque a conciliação, ela envolve as vontades humanas. Ela nasceu da ideia de consenso, de dois atos volitivos. E quando a gente fala de Estado e cidadão, ou dois entes públicos que litigam entre si, a gente fala de um outro tipo de vontade. Embora a gente chame vontade administrativa, ela é muito mais um interesse do que uma vontade, porque não existe o elemento humano. Então, nesse ponto, acredito que o consenso gerado entre os homens não será da mesma natureza. E a relação Estado-cidadão, nós não podemos nos iludir que não terá uma horizontalidade jamais. Pressupõe uma verticalidade. Então, por que imaginar que o consenso importado acriticamente do direito civil, do direito privado, que trata de vontades de outra natureza, serão aplicados com a mesma técnica? Não terá o mesmo resultado. A magistratura de influência, e eu tenho como exemplo no Brasil, embora só não se use o termo, mas o termo de ajustamento de conduta é um exemplo brasileiro de exercício da magistratura de influência, que é alguém com autoridade moral, investido de uma credibilidade que vem de conhecimento técnico, de idoneidade moral, e ele convence sem constranger. Quando o Ministério Público, o município ou o Estado, que são legitimados para afirmar termo de ajustamento de conduta, apresentam as condições para um particular, não há efetivamente um consenso. É alguém que vai convencer o particular que é melhor para ele firmar um termo de ajustamento de conduta do que ir bater as portas do judiciário com uma ação lenta. Os particulares têm uma relação duradoura com o Estado, efetivamente. Então, eles optam pelo termo de ajustamento de conduta, mas há uma indução, não há um consenso simplesmente. E fora isso, tem a grande vedete da magistratura de influência, ao meu ver, que é o poder de recomendação. Se esses modos alternativos de litígio derem certo, em pouco tempo eles estarão muito mais sobrecarregados do que o judiciário, porque eles são mais rápidos, porque inclusive a vantagem financeira chegará mais rápido ao particular. Então, todos eles se socorrerão dessa via alternativa. E ela não dará certo em muito menos tempo do que o judiciário e de uma forma muito mais caótica. Então, a ideia é uma retroalimentação.
A administração pública, ela provoca o cidadão, ela abre os caminhos de um diálogo através de processo, através de uma lei que estabeleça e organize esses institutos para aplicar esses modos alternativos, que, ao meu ver, o principal deles é a magistratura de influência. E, a partir daí, digamos, litígios relacionados à saúde. Esses dados colhidos da solução dos conflitos individuais serão levados em relatórios anuais ou semestrais para que se mude a política pública. Tá certo, professor. Infelizmente, o nosso tempo acabou, né, o tempo até relativamente curto, para a importância do assunto. Muito obrigado pela sua presença aqui na Academia. Também quero agradecer o professor Reinaldo pela presença mais uma vez aqui conosco e o professor Francisco, 3 professores baianos aqui representando o nosso glorioso estado da Bahia aqui na nossa Academia. Muito obrigado pela presença de todos. E se você quiser mandar uma tese ou uma dissertação para a Academia, o nosso e-mail é academia@stf.jus.br. Para rever a programação da TV Justiça, basta acessar o endereço que você vê aí na tela, tvjustiça.jus.br. O Academia fica por aqui. Até o próximo programa.